Naquela manhã gelada, o centro da cidade mal percebia a figura encurvada que caminhava entre os becos. Seu casaco rasgado mal protegia contra o vento cortante e os sapatos velhos pareciam prestes a desmanchar. Chamavam-no apenas de Velho Sam, embora ninguém soubesse seu verdadeiro nome. Era invisível aos olhos apressados que passavam pelas calçadas sem notá-lo. Pedia comida, mas raramente abria a boca para conversar. Quando o segurança do armazém o encontrou dormindo no depósito, chamou a polícia sem hesitar. A viatura chegou em minutos e ele não resistiu quando o algemaram. Afinal, já havia perdido tudo, até a esperança. No camburão, o velho não reclamava. Apenas olhava pela janela com olhos distantes. O policial mais jovem zombou do cheiro que vinha dele, mas o outro apenas observava em silêncio. Ao chegar à delegacia, não havia ficha anterior em seu nome, apenas um documento manchado de um veterano aposentado. Registraram-no como invasor de propriedade e marcaram a audiência para o dia seguinte. Na cela, um detento mais novo tentou roubar seu cobertor, mas Sam o encarou com firmeza e ele recuou. A noite passou lenta e as lembranças invadiram sua mente como fantasmas de guerra. Helicópteros, fumaça, tiros e rostos que ele nunca esqueceu voltavam como um filme mudo. Naquela cela fria, ele não era apenas um morador de rua, era um soldado sobrevivente. O dia do julgamento chegou. E Sam foi levado ao tribunal com algemas nos pulsos. O salão estava cheio, mas ninguém parecia prestar atenção naquele homem. Cansado, o defensor público mal o olhou nos olhos antes de folhear a pasta de acusação. Mais um sem-teto, mais um caso rotineiro, pensou o advogado, despreparado para o que viria. Do outro lado da sala, o juiz organizava os papéis quando pediram silêncio. Sam foi chamado à frente, com passos lentos e o olhar voltado ao chão. Quando o oficial de justiça anunciou o nome completo do réu, algo mudou no ar. O juiz, que mantinha a compostura habitual, congelou por um instante. Samuel Elias Monteiro, ecoou o nome pelo salão. O juiz levantou os olhos, estreitando-os como se buscasse confirmação. Tirou os óculos lentamente e se inclinou para a frente, examinando o rosto do acusado. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. O juiz colocou os papéis de lado, respirou fundo e se levantou. Olhou fixamente para Sam por longos segundos e murmurou: "Senhor Monteiro." Sam, que mal havia falado até então, apenas assentiu com a cabeça. A reação do juiz foi imediata. Ele se pôs em pé e prestou continência. As pessoas na sala ficaram confusas, murmurando entre si sem entender o que estava acontecendo. O defensor público arregalou os olhos, sem saber se aquilo era um gesto de respeito ou algum engano. O juiz permaneceu firme, com a mão direita na testa e o olhar marejado. "Este homem salvou minha vida há 35 anos no Camboja", disse em voz embargada. O silêncio virou choque. Ninguém esperava por aquela revelação. Sam permaneceu imóvel, mas seus olhos brilharam como se um pedaço esquecido dele ressurgisse. O juiz desceu do púlpito e retirou as algemas com as próprias mãos. A emoção no ambiente era palpável. Não havia mais um réu, mas um herói diante deles. O juiz pediu um recesso imediato, levando Sam para a sala privada do tribunal. Ali, longe dos olhares curiosos, ele segurou as mãos calejadas do velho com respeito. "Você me tirou de uma zona de morte certa", disse com lágrimas nos olhos. "Eu era apenas um tenente recém-chegado. Você era o sargento que liderava o resgate." Sam balançou a cabeça lentamente, como se aquela memória lhe causasse dor e honra ao mesmo tempo. "A guerra nos leva tudo, até o nome. Eu só sobrevivi. Você é quem construiu algo." Mas o juiz discordava. Para ele, Sam era mais do que um sobrevivente. Era um símbolo de honra esquecida. E agora ele queria garantir que o mundo também soubesse disso. Enquanto o tribunal aguardava, a notícia começou a se espalhar pelos corredores.
Funcionários comentavam sobre a reverência do juiz e o passado militar de Sam. Alguns procuraram seu nome nos registros antigos, encontrando medalhas e missões classificadas. Outros ligaram para jornalistas locais e logo uma equipe de TV estava na porta do prédio. Na sala privada, o juiz prometeu que aquele julgamento não terminaria como os outros. Ele garantiria que Sam recebesse tratamento digno e não uma punição. Você não merece uma cela, mas um lugar de honra, afirmou com convicção. Sam apenas olhou para o chão, ainda se acostumando a ser visto novamente. O defensor público entrou na sala sem saber onde enfiar o rosto. Pediu desculpas por ter tratado o caso como banal e prometeu corrigir o erro. O juiz, então, o orientou a reescrever o pedido de defesa, solicitando a absolvição e encaminhamento social. Vamos honrar este homem, não condená-lo por tentar sobreviver, disse. Sam se manteve calado, mas a postura havia mudado. Seus ombros pareciam mais erguidos. A audiência foi retomada e o juiz anunciou publicamente a identidade e os feitos do acusado. Pessoas na plateia ficaram em pé em sinal de respeito, uma a uma. Pela primeira vez em décadas, Samuel Elias Monteiro foi aplaudido. No fim da audiência, o juiz determinou que Sam fosse encaminhado para atendimento psicológico e assistência habitacional. O tribunal também recomendou que o nome dele fosse enviado para análise de honrarias militares pendentes. Um grupo de veteranos presentes se aproximou de Sam, oferecendo apoio e abrigo. Alguns ainda lembravam da unidade mencionada pelo juiz e reconheceram o sobrenome Monteiro. Um deles, coronel reformado, o abraçou forte e disse: "Você era uma lenda entre os nossos." Sam sorriu pela primeira vez em muito tempo, mesmo que timidamente. Era como se o peso dos anos nas ruas começasse a se dissolver, pouco a pouco. O juiz, ao final, ainda declarou: "Hoje a justiça foi feita, para alguém que a merece há muito tempo." Na saída do tribunal, jornalistas tentaram cercar Sam, mas ele apenas acenou com humildade. Não buscava fama nem reconhecimento, apenas paz. O juiz o acompanhou até a calçada, onde veteranos o aguardavam com uma bandeira dobrada. Sam parou, olhou para o céu e pareceu fazer uma prece silenciosa. Pela primeira vez em muitos anos, alguém o chamava pelo nome completo com respeito. Ele não era mais o velho Sam invisível das ruas. Agora, todos sabiam quem era Samuel Elias Monteiro, o herói que o tempo quase fez desaparecer. E a sua verdadeira história só estava começando. Do lado de fora do tribunal, um pequeno grupo de pessoas aguardava Sam com flores e bandeiras. Entre eles estavam veteranos, civis e até jovens que ouviram sua história pela TV. O juiz, que havia solicitado licença temporária, acompanhava o grupo com passos firmes. Sam caminhava entre eles em silêncio, tentando absorver tudo aquilo. Durante décadas, ele havia sido ignorado e agora era saudado como herói nacional. A equipe de apoio social já o esperava com transporte e roupas novas. Mesmo assim, Sam pediu para ir primeiro a um lugar específico antes de qualquer abrigo. "Quero visitar o cemitério militar. Tenho contas a acertar com o passado", disse. A van parou em frente ao memorial de ex-combatentes, onde dezenas de túmulos alinhados contavam histórias esquecidas. Sam caminhou lentamente entre as lápides, lendo os nomes gravados com reverência. Parou diante de uma cruz branca onde estava escrito: Capitão Luiz R. Batista, 1972. Ali caiu de joelhos e tirou de dentro do casaco uma medalha dobrada, num pano envelhecido. "Você devia ter voltado no meu lugar, meu irmão", murmurou com a voz embargada. As lágrimas escorreram por seu rosto marcado, silenciosas, como as lembranças que carregava. O juiz, observando de longe, tirou o chapéu, em sinal de respeito. Ali, naquele momento, todos entenderam que o fardo de um herói nunca termina no campo de batalha. Após o memorial,
Sam foi levado a um abrigo especial para veteranos da guerra. O local era simples, mas digno, com quartos individuais, refeitório e atendimento médico. A assistente social que o acompanhava se chamava Clara, uma jovem dedicada e atenta. Ela ouviu sua história com atenção, sem julgamentos, apenas respeito. "Queremos ajudar, mas só no seu ritmo", disse ela com um sorriso gentil. Sam agradeceu com um aceno e passou a primeira noite em uma cama limpa depois de anos. Dormiu como quem reencontra o próprio nome nos sonhos. Naquela noite, ninguém o chamou de sem-teto. Ele era novamente o Sargento Monteiro. Enquanto Sam iniciava a adaptação ao abrigo, as redes sociais explodiam com sua história. O vídeo do juiz prestando continência viralizou, gerando comoção nacional. Milhares de pessoas passaram a enviar cartas, presentes e mensagens de agradecimento. Alguns jornais começaram a investigar sua trajetória militar esquecida pelos arquivos. Logo, descobriram que Sam havia participado de mais de 20 missões de resgate no Vietnã e no Camboja. Era condecorado, mas teve seus registros apagados após um erro burocrático no retorno ao Brasil. Sem família, sem suporte, acabou caindo na miséria e no esquecimento. Agora, o país queria reparar a injustiça, ainda que tarde. Sam foi chamado ao Ministério da Defesa para uma cerimônia simbólica de reintegração. Vestiram-no com um terno sob medida e lhe entregaram uma réplica das medalhas extraviadas. Na plateia, veteranos choravam e jovens soldados batiam continência com orgulho. O ministro declarou que a omissão do Estado não podia ser apagada, mas podia ser reconhecida. Sam subiu ao palco com passos lentos, mas olhar firme. Não fez discursos longos, apenas agradeceu e pediu que nenhum veterano mais fosse esquecido. A cerimônia foi transmitida ao vivo e acompanhada por milhares de pessoas. Na saída, uma criança se aproximou e disse: "Obrigado por proteger o meu avô." De volta ao abrigo, Sam passou a ajudar outros veteranos recém-chegados. Ouviu suas histórias, compartilhou conselhos e ofereceu silêncio quando necessário. Clara, a assistente social, se tornava cada vez mais próxima, admirada pela sua sabedoria. Sam começou a escrever um caderno de memórias com histórias da guerra e da rua. "Não quero que o tempo apague o que vivemos", disse ele certa vez. O juiz também o visitava com frequência, levando livros e passando tardes em conversas profundas. A amizade entre os dois cresceu como uma reparação silenciosa ao passado. Nenhum deles falava da guerra com facilidade, mas entre os silêncios havia compreensão. Certo dia, Clara trouxe a notícia de que encontraram um sobrinho distante de Sam. Era filho de um irmão que Sam julgava desaparecido durante a ditadura. O sobrinho, Rodrigo, era policial militar e havia reconhecido o nome do tio pelas redes sociais. O reencontro aconteceu num sábado ensolarado no pátio do abrigo. Rodrigo chegou com os olhos marejados e um velho álbum de fotos na mão. "Minha mãe sempre falava do tio Sam. Achávamos que o senhor tinha morrido na guerra." Sam segurou o álbum como se fosse um pedaço perdido da própria alma. Ali, pela primeira vez em décadas, ele sentiu que ainda tinha uma família. Rodrigo passou a visitar Sam regularmente, levando roupas, comidas e até um celular novo. Queria recompensar o tempo perdido e ouvir todas as histórias de seu tio guerreiro. Sam, por sua vez, se abriu lentamente, permitindo-se sonhar novamente. Ele começou a participar de rodas de conversa com jovens em escolas públicas. Contava sobre guerra, paz, dignidade e a importância de nunca julgar pela aparência. Em uma dessas palestras, foi ovacionado por mais de 400 estudantes. O diretor da escola pediu que ele voltasse sempre, pois sua presença inspirava. Sam sorriu e disse: "Se minha dor servir para ensinar, então valeu a pena." Com o tempo, o juiz organizou um evento especial no tribunal, o Dia da Honra ao Veterano Esquecido.
Sam foi o primeiro homenageado, recebendo uma placa com seu nome gravado na entrada do prédio. A mesma sala onde foi algemado agora exibia sua foto em uniforme completo. Clara, Rodrigo, o juiz e outros veteranos estiveram presentes na cerimônia. Foi um momento de emoção coletiva, como se a justiça encontrasse um caminho além das leis. Sam, emocionado, ficou em silêncio por longos segundos antes de dizer: "Eu não sou exceção. Há muitos outros como eu." A plateia respondeu, com aplausos e lágrimas. Ele não era mais invisível, era uma memória viva de tudo o que o país tentou esquecer. Após a homenagem, um grupo de jovens advogados decidiu fundar um projeto com o nome de SAM. Projeto Monteiro visava atender juridicamente moradores de rua e veteranos em situação de abandono. Sam passou a ser o padrinho simbólico da iniciativa, participando das primeiras reuniões. Sua história agora servia como símbolo de justiça, honra e reparação. Clara sugeriu que ele publicasse suas memórias em um livro e Rodrigo prometeu ajudar. O juiz, por sua vez, fez questão de escrever o prefácio da obra. Sam, ao terminar o último capítulo, fechou o caderno com as mãos firmes. "Agora sim, posso descansar em paz quando for a hora." O livro de Sam foi lançado em uma biblioteca pública do centro da cidade. A fila para autógrafos deu volta no quarteirão, composta por jovens, veteranos e famílias inteiras. Clara organizou tudo com carinho, cuidando para que Sam não se cansasse demais. Rodrigo ficou ao seu lado o tempo inteiro, orgulhoso do tio que o destino devolveu. O juiz fez um discurso emocionante, lembrando que o verdadeiro tribunal é o da consciência. Sam, com a voz serena, disse: "O que começou como vergonha, hoje termina com esperança." As vendas do livro seriam revertidas ao Projeto Monteiro, ajudando muitos outros. E naquele fim de tarde, Sam percebeu que o silêncio do passado havia, finalmente, sido quebrado. Com os recursos arrecadados, foi aberto um segundo abrigo para veteranos em outra cidade. Sam foi convidado para a cerimônia de inauguração, onde pôde conversar com novos moradores. Ele andava com uma bengala agora, mas seu olhar continuava firme e atento. Conversava sobre os horrores da guerra, mas também sobre amor, perdão e recomeço. "A guerra mais difícil é a que lutamos dentro da gente", dizia frequentemente. Clara o acompanhava nessas visitas, documentando tudo para uma futura série documental. O nome de Sam começou a aparecer em convites de universidades, congressos e eventos públicos. Ele já não era um morador de rua. Era uma voz que o Brasil resolveu ouvir. Apesar do reconhecimento, Sam mantinha sua rotina simples e silenciosa. Gostava de sentar no banco do Jardim do Abrigo todas as manhãs, com um café na mão. Ali, lia cartas que recebia de jovens recrutas e viúvas de guerra. Muitos diziam que, graças a ele, voltaram a ter orgulho de seus pais ou irmãos desaparecidos. Rodrigo começou a levar o filho pequeno para visitar o tio-avô, criando um laço entre gerações. Certa tarde, o menino perguntou: "Você venceu a guerra, vovô Sam?" Ele respondeu sorrindo: "Ainda estou lutando, mas agora com aliados." O menino o abraçou forte, como quem entende mais do que as palavras explicam. Durante uma entrevista, ao vivo na TV, Sam foi perguntado sobre o dia no tribunal. Ele respirou fundo antes de dizer: "Naquele dia, eu entrei como um invisível e saí como um ser humano." A plateia em estúdio se emocionou, e o apresentador ficou sem palavras. A história viralizou mais uma vez, com manchetes dizendo: "O país se curvou diante de um esquecido." Sam evitava alimentar vaidades, mas entendia a importância simbólica do que viveu. "Não é sobre mim", dizia sempre, "é sobre todos os que ninguém vê nas esquinas." A entrevista rendeu doações recordes ao projeto que levava seu nome, e Sam usou cada centavo para colocar mais camas nos abrigos e mais advogados nas ruas. Um grupo de estudantes de cinema decidiu produzir um curta-metragem baseado em sua vida.
Sam autorizou com uma única condição: que fosse fiel à realidade. Não queria que romantizassem a dor, mas que mostrassem as ausências, os silêncios e as escolhas. Durante as gravações, ele participou como consultor e até apareceu em uma cena especial. No lançamento do filme, foi ovacionado como se fosse uma estrela de cinema. Mas ele apenas agradeceu, dizendo: "A única fama que vale é a de quem ajuda." O curta venceu prêmios e foi exibido em festivais pelo país. A imagem do morador de rua entrando no tribunal virou símbolo de transformação e justiça. Certo dia, Sam recebeu uma ligação inesperada do alto comando do Exército. Convidaram-no para ser homenageado em Brasília com a mais alta condecoração simbólica. Era um gesto raro, reservado a quem havia servido ao país com honra e sacrifício. Clara e Rodrigo o acompanharam, assim como o juiz e outros veteranos. Na cerimônia, um general se ajoelhou e lhe entregou a medalha com as próprias mãos. Hoje, o Senhor nos lembra do que é ser soldado, mesmo fora do campo de batalha. Sam chorou em silêncio, e dessa vez, não por dor, mas por justiça. A plateia ficou em pé, aplaudindo por longos minutos. Na volta ao abrigo, Sam estava visivelmente cansado, mas em paz. Passou os dias seguintes lendo, escrevendo e organizando cartas antigas. Pediu que Clara levasse seu caderno de memórias à editora para uma nova tiragem. Rodrigo percebeu que ele estava se despedindo aos poucos, sem dizer com palavras. Numa manhã tranquila, Sam não apareceu para o café da manhã como de costume. Foi encontrado em seu quarto, deitado, com um sorriso calmo e o livro em mãos. Ao seu lado havia uma última carta endereçada a Clara, Rodrigo e o juiz. "Obrigado por me devolverem ao mundo. Agora posso partir como homem, não como sombra." O país inteiro se comoveu com sua partida. Houve cerimônia militar, com honras completas, e o caixão coberto com a bandeira nacional. Veteranos de várias épocas compareceram, assim como representantes do governo e centenas de civis. O juiz fez um discurso emocionante, dizendo: "Hoje não enterramos um homem, reverenciamos uma história." Clara leu trechos da última carta e foi aplaudida entre lágrimas. Rodrigo carregou o caixão junto aos soldados, sentindo-se parte de algo eterno. A multidão se despediu em silêncio, como o juiz havia feito naquele dia no tribunal. E naquele momento, Sam finalmente foi visto, por todos e para sempre. O Projeto Monteiro cresceu, abrindo filiais em 5 estados brasileiros. Rodrigo assumiu a direção, dando continuidade à missão deixada pelo tio. Clara se tornou coordenadora nacional de políticas públicas para veteranos. O juiz escreveu um livro sobre justiça social, inspirado na trajetória de Sam. Em escolas, a história do homem que levantou o tribunal virou material didático. Estudantes encenavam peças baseadas em sua vida, aprendendo sobre empatia e dignidade. Um busto foi instalado na entrada do tribunal, onde tudo começou. E todos os anos, no dia de sua morte, a cidade faz 1 minuto de silêncio. Sam Monteiro partiu como chegou, silencioso, mas com grandeza. Sua jornada transformou instituições, pessoas e gerações. O homem que fora ignorado pelas ruas se tornou símbolo nacional de justiça e redenção. Hoje, seu nome ecoa não como lamento, mas como legado. Veteranos encontram apoio graças à sua coragem de não desistir. Jovens aprendem que cada rosto invisível pode carregar um universo dentro de si. E a justiça, aquela mesma que o prendeu um dia, hoje se curva em sua memória, porque Sam provou que não é o uniforme que faz um herói, é a alma.